vou tombar, mas em 3 dias vou ressuscitar. E quando então aconteceu a sexta-feira, em que Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que muitos discípulos ficaram com medo daquilo que tinha acontecido. Pedro voltou a pescar, alguns outros foram com Pedro, outros voltaram aos seus afazeres. A paz do Senhor, irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Edifica Gospel Oficial. Se você for novo aqui, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para que vocês fiquem por dentro de mais vídeos. E a seguir, vamos ficar com o pastor Carlos Alberto. Ele tem uma forte revelação para dedicar nossas vidas. Enquanto o irmão louvava, irmãos, me vem muito na mente os discípulos a caminho de Emaús. Presta bem atenção. Jesus tinha falado para os discípulos que havia necessidade que o Filho de Deus fosse traído, levado ao sinédrio, condenado inocentemente, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Colocado sobre ele uma coroa de espinho, de escárnio, de zombaria, o sangue descendo em sua face. Havia necessidade para que tudo isso se cumprisse. Mas o que me chama a atenção, queridos, que Jesus tinha preparado os seus discípulos. Jesus tinha te preparado, mas mesmo assim dizendo, olha, é necessário. Tanto é que quando eles foram no templo e mostraram o templo para Jesus, que levou mais de 70 anos, um templo bonito, maravilhoso, o Senhor olhou para eles e disse assim, não se maravilheis com o templo, mas se maravilhe de ter o vosso nome escrito no livro da vida. E Jesus falou, olha, o templo será derribado, mas em 3 dias se reerguerá. Os discípulos ficaram sem entender, pastor, porque aquele templo tinha levado mais de 70 anos. E agora Jesus falou, o templo vai ser derribado e ao 3º dia se reergueria. Como é que poderia entender uma coisa dessa? Um templo tão bonito, pedras preciosas, madeira de lei, mas eles não entendiam. Por isso que falta discernimento na igreja, que Jesus não estava falando do templo propriamente, mas do templo do teu corpo. Ele tinha preparado, olha, o templo eu vou tombar, mas em 3 dias vou ressuscitar. E quando então aconteceu a sexta-feira, em que Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que muitos discípulos ficaram com medo daquilo que tinha acontecido. Pedro voltou a pescar, alguns outros foram com Pedro, outros voltaram aos seus afazeres, esqueceram, cadê o mestre? O mestre morreu. Esqueceram da promessa. Olha o que Deus está falando, Calabasceia. Tem gente aqui esquecendo da promessa. Tem gente aqui duvidando, porque já passou tanto tempo e aos seus olhos nada aconteceu. Tem gente aqui que está duvidando da promessa. Rabastume, caia da base. Presta atenção, queridos. Discípulos a caminho de Emaús. Agora 2 discípulos que voltaram ao trabalho estavam a caminho de Emaús, da Cantúbia, Naia. E já era o 3º dia, presta atenção. Tem gente que não tem discernimento. Já era? Você toma posse de 3 dias para você ou não? Gente, com todo respeito, não é a posição do crente. Mas tem gente que é tão desanimado que você dá uma palavra profética. Você toma posse do 3º dia aí ou não? Porque tem dia, irmão, que dá vontade de você falar assim, acorda, meu irmão, né? Concordância é concordância. Irmão, se a Bíblia diz assim, 2 levante a mão, levante a mão. Faça a diferença. Já era 3 dias e aqueles discípulos a caminho de Emaús estavam cabisbaixos, porque fazia 3 dias que Jesus tinha morrido e eles não tinham visto nada. Esqueceram da promessa. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, já faz 3 dias. E tem gente que esqueceu da promessa. Tem gente aqui que tem 20 anos, 30, 15 anos, decalamanasuri miqués. Oriandaramam chokyoko balabácia. Tem gente que só olha, irmão, para a luta. Os discípulos estavam entristecidos porque Jesus morreu e eles viram aquela cena de derrota, aparentemente, aquela cena de Jesus, sabe, expirando e tendo esse espírito, deixou eles impactados. Mas eles esqueceram que aquilo tinha que se cumprir. O que você está passando não foge do controle de Deus.
Veja bem, a partir do momento que você aceita Jesus, já não é você que vive, mas é Ele que vive. E se Ele vive em você, então Ele sabe o que você está passando. Você pode dar um glória? Você pode dar um glória? Se Ele vive em você, Ele sabe o que você está passando. Você concorda? Jesus sabia. Agora os discípulos estavam olhando tanto para a luta, para a prova, para a angústia, cabisbaixo, eu caminhando, falando entre si, Lamanávia, Camanai. Jesus aparece ao lado deles, provavelmente de uma forma que eles não reconheceram. E Jesus olha para eles e fala assim, caminhando, e diz, mas por que está entristece o vosso coração? Por que o vosso semblante está caído? Olha o que Jesus está perguntando para você. Por que você está triste? Por que o teu semblante está caído? Eu não estou contigo? Eu não tenho lhe prometido? Ué, por que você está aí tão preocupada? Já não sou eu que vivo em ti? Então tenha a minha paz. A paz que excede todo entendimento. Tire essa aflição, acredite. Eu estou no controle. Andai que é nobre, andai que de faço camanai. Jesus está perguntando, andando no nosso meio aqui. Ei, por que você está aqui baixa? Ah, mas Senhor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Meu filho aconteceu isso, meu filho. Ei, filha, se você está em mim ou em você, eu te conheço, eu sei o que você passa. Jesus está caminhando aqui. Ele estava caminhando, queridos, se você está em mim ou em você, então eu sei o que está acontecendo. Eu sei da tua preocupação, das finanças. Parece que as coisas não mudam. Você mesmo falou assim, eu estou indo na igreja, é tão bom, mas pastor, Senhor, quando é que vai vir a bênção? Ela já é tua. Aquele que está em ti é vitorioso. Queridos, os discípulos começaram, ei, o Senhor está perguntando para muitos aqui, por que teu semblante está caído? Deus está falando. Por que você está tão preocupada? Está duvidando da minha palavra? Os discípulos não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. E tem gente aqui que não está acreditando que Jesus está fazendo milagre hoje. Estou falando, irmãos. Lamanchori, candaia. Queridos, quando a luta e a prova vem, a gente só consegue olhar para a dificuldade. A gente não consegue olhar para outra coisa. E o pior, a gente avulula a luta. Tempestade em copo d'água. O Senhor nem prometeu. Descansa em mim, confia, entrega os teus caminhos e eu tudo. Ele disse que só faria a porta de emprego, eu tudo faria. Então descansa no Senhor. Mas descansar na tempestade não é fácil. Os discípulos achavam que tinham perdido, agora acabou. Aquele que fazia milagre morreu. Aquele que andava sobre as águas morreu. Alamaço comanado. Eita, tu e que de passo comandai. Mas a Bíblia diz que ele continua caminhando no meio dos seus. Ele caminhou, porque eu digo isso? Porque ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu continuo no vosso meio. Mas muitos de vocês estão como os discípulos do caminho de Emaús.